Hoje nós vamos começar a trabalhar o processo de transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. E para a gente falar sobre esse assunto é fundamental falar do país, primeiramente, que consolidou primeiro esse processo de transição, que é a Inglaterra. A Inglaterra, na verdade, nunca foi um país efetivamente do antigo regime. Se compararmos a Inglaterra com a França, veremos mudanças significativas nos seus modelos políticos, econômicos e sociais. A primeira grande característica, a primeira grande mudança que a Inglaterra vai viver dentro desse cenário de transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea será um processo revolucionário interno que nós vamos chamar das revoluções inglesas do século XVII. Ou seja, na verdade, os ingleses vão ver duas grandes revoluções, a chamada Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. E o que vai significar essa revolução para a gente? A Inglaterra abandona efetivamente aquele modelo de absolutismo monárquico, característico do antigo regime, e adota definitivamente, até os dias de hoje, o que nós chamamos de uma monarquia parlamentar. E como se deu esse processo na Inglaterra? Bom, ao final da dinastia Tudor, com o fim da Rainha Elizabeth, com a morte da Rainha Elizabeth, ascende ao poder a dinastia Stuart, a dinastia que vai sofrer todo esse processo revolucionário. Mas por que será que a burguesia inglesa resolveu então impor um novo sistema político ao país? Na verdade, porque a dinastia que chega ao poder, primeiramente com Jaime I Stuart, vai romper com uma tradição inglesa na qual a política é uma divisão entre o poder do rei e o poder do seu parlamento. Parlamento esse que já existe desde 1215, previsto na chamada Magna Carta inglesa. Frente à negação de Carlos I Stuart de assinar o Bill of Rights e aceitar a transferência do poder legislativo para o parlamento, e tentar fechar o parlamento e prender seus principais líderes, a Inglaterra mergulha numa longa guerra civil que vai se chamar a Revolução Puritana. Liderados por Oliver Cromwell, os exércitos do parlamento vão derrotar os exércitos do rei, os cabeças redondas, e, depois de um processo de julgamento, Carlos I Stuart será decapitado, dando início ao período conhecido como Protetorado de Cromwell, período de grandes conquistas para a burguesia inglesa. No governo de Oliver Cromwell, vale destacar os chamados Atos de Navegação, uma série de leis que acabaram impulsionando de tal forma a indústria naval inglesa que transformaram na Senhora dos Mares nos séculos seguintes. Com a morte de Oliver Cromwell, os ingleses, por uma questão de tradição, colocam no poder o filho do rei decapitado, Carlos II Stuart, que será sucedido por Jaime II Stuart, que sofrerá, devido a problemas políticos, a aproximação com a França, o que nós chamamos da Revolução Gloriosa. É a sua fuga e a elevação ao poder de Guilherme de Orange. Dessa forma, os ingleses consolidavam a monarquia parlamentar, onde o poder legislativo está nas mãos do parlamento e o poder executivo nas mãos do primeiro-ministro. O rei assume a partir desse momento uma figura praticamente simbólica. Daí sai a máxima de que na Inglaterra o rei reina, mas não governa. As revoluções inglesas, então, a ascensão política da burguesia inglesa, dá início a um processo que vai culminar, que nós chamamos da Revolução Industrial. Ora, como assim? Vamos lá, rompemos com um padrão de um governo aristocrático. A partir de agora é uma burguesia no poder que, com o dinheiro acumulado ao longo dessa fase mercantilista inglesa, vai investir, vai incentivar um processo de desenvolvimento das manufaturas, das maquinofaturas dentro da Inglaterra e assim culminando com esse fenômeno que chamamos de Revolução Industrial. Nesse momento seria a primeira fase da Revolução Industrial, onde a Inglaterra se tornaria o seu grande símbolo. Então o fenômeno acontece no século XVIII, na Inglaterra. Seu primeiro setor, esse sentido é o setor têxtil, é marcado pela força gerada pela queima do carvão, são as máquinas a vapor. Ótimo, estamos produzindo cada vez mais em menos tempo, com maior qualidade, a inserção das máquinas. Agora, o que a Inglaterra tinha então? Que condições foram essas que a burguesia no poder gerou que tornaram a Inglaterra pioneira desse processo? Bom, temos aí um processo de acumulação de capital, temos os chamados enclosures, ou o cercamento dos campos, que é o processo no qual, ao cercar os campos na Inglaterra para a produção, para a criação de ovelhas e a produção de lã, grande parte dessa produção acaba atendendo a uma indústria nas cidades, além do fato de nós termos um processo de proletarização do camponês, que abandona essas terras por não ter mais acesso a ela e busca trabalho nas cidades, uma mão de obra, inclusive, abundante e barata.
um eficiente sistema bancário para gerar crédito para a indústria, um bom sistema de transporte, uma vez que antes a Inglaterra é a senhora dos mares, carvão e ferro no seu subsolo e um grande mercado consumidor, tanto interno, principalmente interno, mas também externo, são as pré-condições que garantem a Inglaterra como a grande potência, os tornar a grande potência industrial do século XVIII e início do século XIX.